E aí, qual é o prazo máximo para você ser reconhecido italiano? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cami Escrivano e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que eu recebi num outro vídeo, né, por conta do meu testemunho, de como foi meu processo, enfim. E uma das pessoas que assistiu meu vídeo ficou bem impressionada porque o meu processo demorou 11 meses. E aí a pergunta foi, mas escuta, como é que demorou 11 meses se o processo demora 180 dias? E na verdade eu já começo dizendo que, antes de responder, você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Clica aí no sininho para receber os próximos vídeos. Começa daí, eu já te respondo. Bom, enquanto você faz isso, eu fico com a seguinte pergunta para você. E aí, tem prazo ou não tem? Né? E na verdade, vamos começar de uma alteração que aconteceu na lei agora em janeiro. Na verdade, assim, são 3 tipos de cidadania. O primeiro tipo, que é o que a gente vai falar, os dois, né, primeiros tipos, que é o que a gente vai falar, o primeiro é por descendência, ou seja, você é descendente de um italiano e aí você é filho, neto, bisneto, sei lá, que é o meu caso, tá? Portanto, você tem sangue italiano, que é isso que eles consideram, é uma opção. A outra é por casamento, e aí chama-se naturalização, é um pouquinho diferente e tem regras específicas. E o terceiro, que a gente não vai entrar, machuquei os dedinhos. Aprontando. Mas voltando. E o terceiro, que é um caso que a gente não vai falar, que é o caso de pessoas que estão há mais de 10 anos na Itália, pagando contributos, sejam adultos ou crianças, enfim, que é uma outra história, a gente não vai falar disso, tá? Mas hoje, falando de sangue e casamento, teve uma alteração que o Salvini, que é o presidente da Itália, trouxe em janeiro, né? E aí foi aprovada pelo Congresso italiano e tal. Que inicialmente, antes de sair o texto final dessa proposta, esperava-se que fosse mudar a regra para a obtenção do reconhecimento da cidadania no primeiro caso, que é sangue. E nada mudou. Na verdade, essa lei não mexeu nesse item, tá? Então, como é que funcionava antes, que continua do jeitinho que sempre foi? Você que é filho, neto, bisneto, tataraneto, trisneto, whatever, de um italiano, dentro de algumas regras que a gente já comentou num outro vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui para você ter como referência. De fato, você tem direito à cidadania, a ser reconhecido cidadão italiano, tá? Não tem limitação de geração, ou seja, não é só o filho ou o neto, como, por exemplo, na de cidadania portuguesa, né? Você tem que ser, por exemplo, neto. Um bisneto já tem, até onde eu sei, não pode. Na cidadania na espanhola também tem algumas regras, na alemã tem outras regras, enfim, cada país tem a sua regra. E a Itália não faz essa limitação. Então a Itália não diz, é só filho, é só neto, não. Qualquer geração, tá? E isso não mudou. A segunda coisa não tem prazo limite, ou seja, não tem prazo máximo. Você pode reconhecer a sua cidadania no Brasil, onde você mora, ou na própria Itália. Quando você está no Brasil, você está limitado ao tempo de espera e à resposta, ou ao ritmo de trabalho do consulado mais próximo da sua casa. Por exemplo, em São Paulo, os processos têm demorado 10, 12, às vezes 15 anos, então realmente é muito demorado. Agora, quando você está falando de reconhecimento na Itália, não tem prazo, tá? Por que eu tô falando que não tem prazo? Você tem sim na verdade, é uma estatística de quanto mais ou menos tem demorado os processos com o passar do tempo. Isso é normal, por quê? Porque você acompanha um processo, você olha quanto tempo ele demorou. Aí você acompanha o processo, vê quanto ele demorou. E aí, 1000 processos, você vê, faz uma média, tem uma ideia de quanto tempo demora. Claro que tem cidades que demoram menos, cidades que demoram mais, processos que demoram menos, processos que demoram mais. Claro também que faz muita diferença se você está usando, por exemplo, a pasta da sua família ou não, e eu até vou fazer um vídeo na semana que vem sobre pasta, né? Que é um pouquinho diferente, na verdade, do processo que eu fiz,
E aí, claro, muda o prazo, obviamente, né? Mas quando você está falando de um processo tradicional, onde você tem realmente um antenato, ou seja, um antecedente seu, que é italiano, e você vai começar esse reconhecimento de toda a árvore genealógica, né? A Itália vai avaliar todo mundo, ver se ninguém recusou a cidadania, etc. E se você também não abriu mão. E vai te reconhecer italiano, esse processo não tem tempo limite máximo. Então, essa pergunta que a pessoa fez, mas não são 180 dias? A resposta é não. É quanto tempo demorar. Eu demorei porque eu fiz em Milano. Milano é uma grande cidade, não é a capital da Itália, mas é a segunda maior cidade na Itália, a cidade mais importante em termos econômicos, em vários aspectos. E, na realidade, em Milano passa muita gente, né? Porque a província de Milano recebe não só a cidade de Milano, mas todas as pessoas que estão na província. Então, se você, no caso de cidadania não, mas quem vai pedir, por exemplo, permesso, todo mundo que vai pedir permesso passa por Milano. Então, o processo acaba sendo realmente muito mais demorado, porque o Comune de Milano, que tem alguns funcionários, ele acaba atendendo um montão de gente, muito mais do que, por exemplo, Segrate, lá sei eu, Garbagnati, Colônio Norte, Colônio Sud, enfim, Bolate e tantas outras cidadezinhas em volta, né? Bom, dito isso, ou Novate Milanese mesmo, onde eu morei. Então, claro, você vai fazer o seu processo em Novate Milanese, ele é mais rápido, porque é uma cidade menor, você tem uma estrutura mais fechada, mas também, ao mesmo tempo, tem bem menos processos, bem menos gente fazendo isso e a estrutura da cidade comporta. Mas eles têm um prazo máximo para responder? Não. A única coisa na lei que diz, nesse caso de cidadania por sangue, que existe prazo, é quando você dá entrada na sua residência. Aí o vigile do dia em que você deu entrada, né, e que, portanto, ele pode passar na sua casa, ele tem 45 dias para passar. E aí ele pode passar N vezes nesses 45 dias. Mas o prazo por lei são esses 45 dias. É o único prazo. De resto, não tem prazo. De resto, tem estimativas. Normalmente, a ANR costuma demorar 1 mês. Normalmente, e aí vai. Mas aí é estimativa, ou porque o funcionário, né, do community deu uma estimativa de tempo que ele leva para fazer aquilo, ou porque alguém fez uma estatística baseada nos processos que ela mesma viu dentro daquele comune, e aí, enfim, é estatística, tá? Então, era isso que eu queria falar. Na verdade, não tem prazo para sangue, então é muito importante ficar atento, porque se alguém te promete prazo, cuidado, né? Porque prometer prazo é muito delicado. Claro, a pessoa pode, de novo, fazer uma previsão, fazer uma estatística, isso faz parte, normal. Mas prometer prazo é complicado, porque é um processo que, por exemplo, o assessor, aliás, ninguém tem o controle desse processo. Quando você vai falar de cidadania por casamento, é outra história. Tem prazo máximo, sim, e essa regulamentação mudou. Antes eram 2 anos, agora são 4. Prazo máximo de 4 anos. Quais são as regras para essa cidadania? Bom, eu casei com um italiano, muito bem. Quando que eu posso pedir? Com 3 anos de casamento ou com 1 ano e meio se eu tiver filhos. E aí eu posso dar entrada, não tem problema nenhum, posso fazer esse pedido, e esse pedido que demorava até 2 anos, agora demora no máximo 4. Nesse meio tempo, a pessoa tem direito ao permesso di soggiorno, que na verdade é o visto de reagrupamento familiar, porque obviamente está casado, tem que estar na mesma, tem que ter residência no mesmo lugar do italiano, né? Mas, óbvio, se você é realmente casado, isso não é um problema, de fato você tem residência onde o seu cônjuge está, e tá tudo bem, né? Mas esse é o prazo que tem, sim, e o prazo para visita do vigile é o mesmo nesse caso, tá bom? Então, só fica de olho, fica atento, porque a lei não fala sobre prazo máximo para reconhecimento de cidadania por sangue, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e fica de olho que a semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre cidadania italiana. Um grande abraço!